Boa tarde a todos e a cada um. Vamos dar início então à última conversa das conferências da Fundação Carmona Costa 2018, em que queria agradecer em primeiro lugar à Sara e ao André terem aceito o convite de estarem aqui connosco e de conversarem connosco. Descobrimos que... Entrem. Começamos agora mesmo. Descobri em conversa que algumas coincidências aqui, que é engraçado, nos convites deste ano. Começámos com um artista, o Pedro Cabrita Reis, que tem feito trabalho de curadoria e que falou sobre isso, mas que recusa curadores ao seu próprio trabalho. E agora, vamos fechar com a última conversa com a Sara e o André, que também são artistas, e os três do meio, da fatia do meio, a Lígia Afonso, a Raquel e o João Pinharanda, não são artistas. E reclamam-se como historiadores de arte, e como aqueles que dizem que uma tarde bem passada é uma tarde na Torre do Tombo a investigar, o que é diferente. E, portanto, foram experiências muito diferentes, de idades muito diferentes, e estou satisfeito nesse aspecto de ter sido o curador destas conferências e de ter esta diversidade. Acho que é muito importante. E também aqui o equilíbrio dos géneros também está respeitado. As cotas. Tu três meninas. Os cotas não. Não, as cotas. Os cotas é não. aquela que nasceu. Não é os cotas. Não, é as cotas. As cotas é a Raquel. Não. As cotas do género. Pronto. O que foi sempre, ou por razões de ordem pessoal, ou de conhecimento do trabalho que desenvolviam, no caso da Sara e do André, foi uma experiência muito engraçada de que eu tomei parte direta, porque a Sara e o André organizaram, como todos sabem, uma exposição, 3 exposições, chamada Curated Curators, que eu achei, despertou muito o meu interesse assim, e a curiosidade, que é convidar curadores a exporem, ou que já tenham sido artistas, ou que ainda são artistas escondidos, enfim, tudo isso que eles irão abordar, todo esse tema. Mas convidaram-me a mim, e portanto, quer dizer, eu tive uma pintura minha exposta na exposição que eles organizaram, fiquei muito contente. E deram a volta à pintura. Literalmente. Quer dizer, apresentei-lhes uma pintura e eles apresentaram o verso da pintura, da grade, com a pintura reintelada, com a tela reinstalada no chassi. Estava uma pintura por trás. E eu gostei imenso. Deu-me uma... Aqui, se um curador deve abrir caminho ao artista para ver as suas coisas de uma maneira diferente, acho que neste caso funcionou perfeitamente. Portanto, vou passar a palavra à Sara e ao André e vamos começar a nossa conversa. Boa noite, obrigada por terem vindo. Obrigada, Manel, por nos teres convidado e obrigada à Fundação Carmona Costa. Nós não gostamos muito de falar em público, não temos muito jeito, mas pronto, vamos dar o nosso melhor. Se quiserem interromper-nos para fazer perguntas, estão à vontade. Se calhar, antes de começar a falar das 3 exposições, é a primeira vez que tenho microfone. Se calhar falamos um bocadinho de como é que chegámos. Isto é assim uma conversa entre mim e o André. Falamos um bocadinho de como é que chegámos aqui a estas 3 exposições. Então, continuando nessa coisa de nós não gostarmos de falar em público, há uma exceção, nós recebemos sempre os convites normalmente para falar em público, exceto quando é em escolas, porque como alunos nós gostávamos muito de ver artistas reais a falar, e normalmente só aceitamos a falar em público sobre o nosso trabalho em escolas. Esta é a segunda vez que aceitámos num contexto mais profissional falar em público. A primeira vez nós não conseguimos falar, ficámos só conseguimos dizer sim e não, e foi juntar uma série de amigos
assim, próximos, e eles começaram a responder por nós. Nós passámos a conversa toda uma hora e tal, calados, toda a gente a falar, e no fim a pessoa que tinha organizado a conferência disse que tinha sido a conversa mais gira porque tinha sido um debate em vez de ser. Por isso, não tenho uma. Isto é um convite desde já a nos interromperem e participarem. Pronto, entretanto já passaram 10 anos e nós sentimos, vamos dar uma segunda oportunidade de falar em público, para ver se corre bem. Pronto, então, para falar dessas exposições, nós queríamos falar antes de 2 projetos, não é? Que nos levaram a que nós fizéssemos essas exposições. Primeiro, nós somos artistas plásticos, trabalhamos juntos há 12 anos, acho eu. E o nosso trabalho, muitas vezes em entrevistas, temos sido acusados, entre aspas, de fazer curadoria no nosso trabalho de artistas, não é? Porque convidamos outros artistas para trabalhar, fazemos obra com outros artistas, ou usamos citações, usamos uma série, limitamos a escolher coisas que já existem e mostramos como o nosso trabalho artístico. Pronto, a partir daí, em 2014 fizemos uma exposição no Museu do Chiado, que alguns de vocês terão visto. Foi a nossa primeira individual num museu, em que resolvemos fazer uma exposição individual com versões de obras da carreira toda do Julião Sarmento. Tem qualquer coisa de curadoria também, a diferença é que fomos nós mesmos a realizar as obras. E na sequência dessa exposição, a Gemma e o José, que são os donos do Zaratã, foram ver essa exposição do Museu do Chiado, e ainda quando o espaço ainda estava ainda em obras, o Zaratã é um espaço independente, gerido por 2 artistas, que é a Gemma e o José. Ela é italiana e ele é português, e eles viram a exposição do Museu do Chiado e convidaram-nos para expor, mas para explicar o que é o Zaratã. É um sítio muito pequenino na Rua de São Bento. Para quem conhece ZDB, posso dizer que é uma mini ZDB, porque eles também têm uma grande programação de música, muito interessante, mais virada para a música experimental. E eles convidaram-nos para fazer uma exposição, foi no fim de 2014. E nós tínhamos estado, como o André disse, tínhamos estado um ano no ateliê só a fazer Juliões e ficámos assim, não queremos mais ateliê, agora queremos fazer uma coisa diferente. E como a Zaratã estava mesmo a abrir, tinha um mês de exposições, decidimos correr a Rua de São Bento de cima a baixo e fazer um pequeno museu da rua, da rua e dos arredores. E então, acho que podemos considerar que esta foi mesmo a nossa... Quer dizer, apesar de nós considerarmos que é um trabalho de Sara André, podemos considerar, enquanto artistas, acho que podemos considerar essa a nossa primeira curadoria, não é? Talvez sim. Depois... Sim, porque aí depois teríamos de definir o que é curadoria, mas era simplesmente uma escolha de objetos e imagens. Exato. O que nós fizemos foi andámos a subir e a descer a Rua de São Bento. Entrar em lojas, a falar com as pessoas que nós conhecíamos que viviam aí na zona. Exato, e pedimos a cada pessoa que nos emprestasse um objeto ou uma imagem que tivesse uma história afetiva. Pronto, então fizemos um museu de afetividades e era todo o tipo de coisas. Havia algumas obras de arte, mas havia também muitos objetos domésticos, etc. A partir daí, em 2016, no fim, não foi? A Gemma e o José vieram ter connosco e disseram-nos que estavam muito cansados de programar exposições e que, uma vez que é um espaço gerido por artistas, não queriam abrir o convite a curadores, mas sim a artistas para fazer curadorias. E nós fomos totalmente surpreendidos por esse convite, não tínhamos qualquer ambição de ser curadores, nem de fazer curadorias. Eles disseram, tem de ser 3, para ser assim... Um ciclo composto, não é? Que depois vocês convidam mais um artista, que depois convidará outro artista. Pronto. E assim durante um ano eles poderiam parar a programação deles. E só dedicarem a programação da música. E repensarem um bocadinho o projeto expositivo que eles tinham desenvolvido até então, durante 2 anos. Então, nós ficámos muito contentes com o convite, mas ficámos um bocadinho preocupados, porque não sabíamos muito bem o que é que havíamos de fazer. Então, pensámos, podemos convidar, temos muitos amigos artistas que não têm muito tempo de antena, nunca fizeram muitas exposições, que poderiam dar excelentes exposições.
individuais ou coletivos. Mas pensámos, isso é o que um curador normal faz, então decidimos inverter. Se há exposição que pode ficar bem com este título, La Rosée, é esta do Curated Curators. Decidimos então convidar curadores em vez de artistas. Foram vocês que me deram a ideia pois, eu pensei que isto Pois estava muito literal. E então, convidámos curadores, começámos... Sei roubar ideias. Boa, foi muito bem roubado. E por acaso eu não conhecia o vídeo, o filme do... Não, e depois, antes, quando fomos convidados, fui logo ver ao YouTube o que é que era. Então... Um dos primeiros filmes da história do cinema. Pois, eu conhecia outros, esse não conhecia. Então, começámos a fazer uma lista dos curadores e tínhamos, 40 curadores. E começámos a ver como é que nós os poderíamos separar, não é? E havia muitos que tinham estudado Belas Artes, muitos que tinham estudado História da Arte, História da Arte, porque há muitos que são mais velhos do que o curso de História da Arte. E depois muitos que tinham estudado Gestão, Economia, Sociologia, Filosofia, Arquitetura. Gestão, e nós percebemos que dava mais ou menos 3 conjuntos iguais, o dos artistas, tínhamos estado Belas Artes, o dos historiadores, eram 25. Se bem que no início nós achávamos que não havia mais do que 40 curadores sim. Em Portugal, a trabalhar em Portugal. Sim. E o segundo grupo, a segunda exposição, que juntava os outros todos, que eram grupos mais pequenos. E então o que nós pensámos foi em 3 exposições, em que juntássemos estes 3 grupos, e em cada uma fizemos uma proposta diferente, mas nós procurámos que houvesse coerência entre as 3 propostas, ou que cada uma avançasse um tópico diferente para perceber o que é a curadoria, não é? E então a primeira foi, a exposição que nós tivemos ideia primeiro foi a dos artistas, que era os artistas, ou melhor, os artistas que se tornaram curadores, ou os curadores que estudaram artes e depois abdicaram do seu trabalho artístico, que eles pudessem mostrar uma obra que eles tivessem feito ainda enquanto artistas, ou enquanto estudantes, alguns. E nós achámos que ninguém ia aceitar, porque ao mesmo tempo, não é? É um bocadinho estranho alguém que já não é artista ter coragem de mostrar o seu trabalho enquanto artista. Mas pronto, fomos bastante... O que nós fizemos fomos ter com 5 ou 6 curadores que são bastante nossos amigos que estavam nessa situação e era fácil obter a publicidade deles, e quando eles aceitaram já tínhamos assim 6 nomes e fomos ter com os outros que não conhecíamos também e dissemos, estamos a fazer esta exposição, também foi o teu caso. Exato. E não te conhecíamos, não é? E já temos estes nomes e gostávamos muito de contar com a tua participação e conseguimos, que acho que ninguém recusou, não é? Dos que nós convidámos. Pronto. Agora não sei... Isto é o índice do livro, porque depois isto tudo... Já vamos lá. Estamos a fazer um livro, entretanto, que já deveria estar pronto, mas ainda não está, só daqui a um mês, mais ou menos. Manuel Rosa. Com o Manuel Rosa, do Sistema Solar, documenta. Então, queres a primeira exposição? Falamos um bocadinho? Sim, não sei se... Então podemos dizer pelo menos os nomes das pessoas que participaram para vocês terem uma ideia de quem são. Vou dizer por ordem alfabética. Devagarinho. Está bem. Ana Anacleto, Bruno Leitão, Bruno Marchand, que nós, por exemplo, não fazíamos ideia que tinha estudado design. Filipa Valadares, que tem estética. O Frederico Duarte, que é mais um curador de design, mas que vem com um projeto com o Bruno Marchand, senão acho que nunca, não o teríamos incluído nesta lista, porque senão teríamos que incluir, também. Sei lá, a Guta, muita gente que faz curadoria de design, não é? Hugo Diniz, João Silvério, Jürgen Bock, Luísa Santos, Manuel Castro Caldas, Manuel Costa Cabral, Margarida Mendes, Maria do Mar Fazenda, Maria Joana Vilela, Mário Caeiro, Miguel Sousa Ribeiro, Nacho Checa, Patrícia Trindade, Paula Pinto, Ricardo Nicolau, Sandro Rezende, Sara Antónia Matos, Susana Pomba e Vítor dos Reis. Não sei se conhecem todos. Alguns não são nada conhecidos. O que nós consideramos como método era termos visto no mínimo uma ou 2 curadorias que considerássemos relevantes, feitas por estes nomes. Exato. Porque há algumas destas pessoas, como o próprio Manel, que estamos a falar, isso não se consideram propriamente curadores sequer, mas já assinaram exposições como curadores, portanto nós achámos pertinente convidá-los. O que é que nos...
Podemos dar alguns exemplos de óperas, não é? O Vítor dos Reis, por exemplo, é o diretor da Faculdade de Belas Artes, que na altura tinha feito umas exposições com um fotógrafo dos Açores, que não me lembro do nome. Chaves, qualquer coisa de Chaves. Não me lembro. Mas pronto, depois é isso. Em 2017, estas pessoas eram as pessoas que faziam sentido, não é? Sim. 2017, sim. Foi há um ano passado. E, por exemplo, o Castro Caldas, nós não fazíamos ideia que ele tinha sido curador. Foi o Diniz que disse: vocês não podem deixar de convidar o Castro Caldas. Pronto, foi interessante porque é isso, uns curadores puxaram os outros. Nós não tínhamos, assim, nós somos se calhar muito novos e não temos assim uma noção do que é que já aconteceu. E a partir desses nomes iniciais que nós sabíamos, tinham estudado Belas Artes, que era a Susana Pomba, a Maria do Mar Fazenda, a Nana Colete, o Bruno Leitão. Eles próprios começaram a dizer: eu também estudei com este, ou com este, tenho de convidar este. E a lista foi crescendo exponencialmente. Exato, e se achávamos que íamos ter 40 curadores, acabámos com quase 80. Sim, 80, exato. E mesmo assim alguns recusaram, alguns não puderam participar por fazer este calendário. E nós agora que estamos a fazer o livro, depois já vamos falar disso, tentámos completar, e então temos 94 curadores no livro. Exato. E mesmo assim contámos 100 e poucos portugueses ou ativos em Portugal. Exato. Como a Penelope Curtis, temos alguns estrangeiros. A Antónia Gaeta, que fez aqui uma exposição há pouco tempo. Então, e depois, a segunda exposição, pronto, a proposta de primeiro perceberam era mostrar um trabalho que eles tivessem feito enquanto artistas. A segunda, ou melhor, se calhar podemos falar da terceira, que é mais fácil de falar. A terceira foi, que era com os historiadores de arte, historiadores de arte, partiu de uma vez no Museu do Neorrealismo ouvimos uma conferência dada pelo David Santos a propósito do Return of the Real, do livro que ele escreveu, sobre o ciclo de exposições que ele programou durante uns anos lá no museu. E ele estava a falar da sua primeira epifania, que o levou a querer aproximar-se do mundo da arte, estudar história da arte. E pensámos, para um historiador, não há nada melhor do que perguntar qual teria sido a sua epifania para chegar a este mundo da arte. Então, as propostas foram muito diferentes, era uma exposição se calhar mais aborrecida, com mais documentos, mais livros. Tínhamos um esqueleto da Mariana Pinto dos Santos e não era dela, era uma proposta. Estava magrinho. Mas se calhar tens de contar a história. O David Santos, o que ele disse foi que era bastante giro, era adolescente, não é? Estava com os meus pais em Londres e estava na National Gallery e vi as banhistas do Cézanne e pensei, vou estudar História da Arte, em frente ao quadro, e nós pensámos, é incrível um momento definir assim uma vida, e pensámos, será que todos os curadores têm esse tipo de epifania? Pronto, por isso depois pedimos a cada um, e cada um deles, muitos não tinham, e deram-nos a um conjunto de coisas, ou pensaram numa metáfora. Ou falaram num acontecimento qualquer da vida também, por exemplo, posso falar que a Adelaide Ginga, a história era, ela estava a acabar o 12º ano e fez os testes psicotécnicos e deram arte. Ela ficou em pânico, ficou a pensar, eu não tenho jeito nenhum para desenhar, nem para pintar, o que é que eu faço? Depois foi ver a lista de cursos que havia e encontrou história da arte. Pronto, foi por aí. Exato. Isto é o se quiseres dizer os nomes também. Então, isto é um bocado esquisito nós estarmos a falar da primeira e depois da terceira, mas é só que são mais fáceis de explicar. E também a ordem pela qual nós tivemos a ideia das exposições, a segunda só veio depois, não é? Então, espera, isto... começa aqui. Não, sim. Exato. Então, nesta exposição estava Adelaide Ginga, Alda Galster, Antónia Gaeta, Catarina Alfaro, Catarina Rosendo, David Santos, Emília Tavares, Inês Grosso, João Pinheiranda, Lígia Afonso, Lourenço Igreja, Luísa Especial, Mariana Pinto dos Santos, Marqueta Stara, Marta Jeco, Marta Mestre, Miguel Vonaf Pérez, Nuno Faria, Pedro Lapa, Penelope Curtis, Raquel Guerra, Rui Prata e Sandra Vieira Jürgens. Então, vocês
E depois, agora podemos A segunda. falar da segunda. Então a segunda tem mais a ver com o que nós sentimos enquanto artistas, que é que a proposta era... Espera, onde é que está? Se queres disto, o que é que... A proposta... Então, na segunda, nós pensámos na influência que o curador pode exercer sobre o artista, e como artistas nós estávamos a pensar nisso de um ponto de vista positivo, e demos até 2 exemplos diferentes, que era nessa exposição do Museu do Chiado, quando nós já tínhamos a exposição toda definida e as obras mais ou menos quase todas produzidas, o David Santos, que era o curador, disse-nos que achava que devíamos fazer um vídeo, e nós dissemos, está bem, fizemos o vídeo porque ele nos pediu, e quando a exposição se montou achámos que fazia imenso sentido, que o vídeo realmente parecia que juntava uma série de obras, conseguia agregar melhor, conseguia tornar a exposição assim uma coisa mais una. Pronto, esse era um dos exemplos que nós dávamos de uma influência positiva. O outro era de Lígia Afonso, que é bastante nossa amiga e sabia que nós líamos muito e sublinhávamos muitos livros e colecionávamos citações só para uso pessoal. E um dia ela propôs-nos fazer uma residência em Guimarães, na Capital Europeia da Cultura, para trabalhar essas citações e transformá-las numa coisa pública. E a partir daí, esse projeto com as citações passou a contaminar assim o nosso trabalho, bastante mais passado. Portanto, também era outro exemplo de... E então nós fomos ter com vários curadores, e esses que tinham as formações diversificadas, está aqui o Sérgio Fazenda Rodrigues, por exemplo, era um dos curadores, participou, e pedimos a cada um que nos contasse uma história, que nos falasse de uma obra que ele achasse que tinha potenciado ou influenciado. E foi giro porque as respostas que recebemos eram todas bastante incríveis e todas muito diferentes, desde o caso do Sérgio, por exemplo, que era estar a trabalhar com o artista, não é? Construíste uma maquete em que o artista depois esteve a trabalhar na maquete que tinhas construído no objeto, a outros que tinham dado condições de produção, exato, monetárias, a outros que tinham dado materiais, por exemplo, da Gulbenkian, da biblioteca, à Fernanda Fragateira, isto é o caso do Paulo Pires do Val, para ela fazer uma obra com uma exposição que ele estava a comissariar. Há coisa simplesmente da amizade, que era o caso do Oscar Faria e do Pedro Sousa Vieira, que disse: o Pedro é o meu melhor amigo desde sempre, por isso ele vai-vos dar uma coisa qualquer, porque é assim que eu quero fazer isto. Sim. E era giro porque isso mostrava muitas hipóteses dessa cumplicidade entre curador e artista. E nesta exposição participaram Alexandre Melo, António Pinto Ribeiro, Delfim Sardo, Fátima Lambert, Filipe Oliveira, Inês Moreira, Ivo Martins, Joana Neves, João Laia, João Mourão e Luís Silva, João Ribas, Leonor Nazaré, Luísa Teixeira de Freitas, Martim Dias, Miguel Amado, Miguel Van Schneider, Oscar Faria, Paulo Pires do Val, Pedro Gadanho, Pipi Colonial, Sérgio Fazenda Rodrigues, Sérgio Má, Susana Ventura e Verónica de Melo. Para dizer que faltou fazer uma 4ª exposição, eles convidaram-nos para 3 e nós já íamos em 4. Não, a meio da primeira, acho que o André já queria desistir, porque eram tantos curadores, nós trocámos milhares de e-mails, todos os dias eram milhares de e-mails a entrarem assim. Deu muito trabalho. Mas, mesmo assim, queríamos fazer uma 4ª exposição com os artistas a trabalhar, que também são curadores, como o Alexandre Estrela, o João Pedro Valdo e o Nuno Alexandre, Paulo Mendes, o Cabrita, por exemplo, não é? Sim, há muitos. São muitos. São pelo menos mais uns 30 nomes. Sim. Que nós... Mas pronto, isso fica para depois. É preciso dizer que o Zarata não tem dinheiro nenhum, e estas exposições todas, este projeto todo foi feito sem dinheiro, só por... Foi uma loucura. E correu bem, pronto, não conseguimos fazer tudo o que queríamos e o que os artistas queriam apresentar e os curadores, mas não dava para esticar isso. Deu muito mais trabalho, tempo. sim. E depois que todos os curadores perguntavam, então e o catálogo? E nós, então, mas não temos nem condições, nem dinheiro, nem... Até que o Paulo Pires do Val nos pôs em contato com o Manuel Rosa, que nos sugeriu, que nos disse que apoiava o projeto, mas tínhamos de encontrar financiamento. Depois concorremos a abrir os apoios simplificados da DG Artes e conseguimos o apoio, e é isso. Agora nós estamos a fazer um livro inspirado neste livro, um livro com entrevistas
aos 90 e tal curadores que participaram mais, a adenda que são... Também posso dizer quem são, não sei se vos interessa. Então, é inspirado neste livro que acho que é uma grande referência para a curadoria, do Obrist, que tem entrevistas aos curadores que fundaram a curadoria, não é? Mas pronto, nós fizemos uma entrevista com 7 perguntas igual para todos. Não sei se vale a pena ler as perguntas. Vale? As perguntas são todas iguais, então. Em que momento pensaste ou como decidiste enverdar por uma profissão próxima da arte? Esta era, pronto, também decidimos fazer as perguntas que fizemos para as exposições. Esta era relativa à terceira exposição com os historiadores. Pois esta, o que é para ti curadoria? Ou seja, temos 94 definições de curadoria, vai ser, acho que é engraçado. Fala-nos de um projeto que tenhas desenvolvido enquanto curador, pedimos só um, senão as pessoas iam pôr logo o CV todo, não é? Já realizaste algum objeto, leia-se, obra que pudesse ser apresentado numa exposição? Esta tem a ver com a primeira exposição dos ex-artistas. Fala-nos de uma obra, de um artista ou grupo de artistas na qual tenhas interferido, que tenha sido possibilitada por ti, ou que tenha surgido de um diálogo ou cumplicidade particular contigo. Esta é relacionada com a segunda exposição. E que exposição gostarias de ter sido tu a fazer e que exposição gostarias de vir a fazer? Pronto, são estas as perguntas. O livro vai estar pronto daqui a um mês. O lançamento é dia 12 na Zaraté, se tudo correr bem. Esperemos. Tem 400 páginas. Vai ter 400 e tal páginas. Tem a imagem de cada projeto apresentado, a legenda, uma biografia do curador muito pequena. Depois tem uma descrição da história, por exemplo, dessa influência do curador sobre a obra ou da epifania, etc, etc. E depois tem a pequena entrevista. Portanto, é 4 páginas por curador, vezes 94. E depois nós escrevemos um pequeno texto introdutório e convidámos também 3 críticos a escrever 3 introduções a cada exposição. Foi o Celso Martins, que também é historiador, escreveu sobre a terceira. O Carlos Vidal, que também foi artista e agora é crítico e professor, escreveu sobre a primeira. Tínhamos convidado o Nuno Crespo, que é de filosofia e é crítico, e ele tinha aceito, mas depois não pôde por razões de calendário. E acabou por ser substituído pela Flávia Violante, que é a diretora da revista. Da revista. Exato, a escrever sobre a segunda. Pronto, é isso. E podemos, se calhar podemos dizer os nomes que nós incluímos no livro, não é? Então, deixa-me ver por ordem. Que não estavam nas exposições. Só houve uma pessoa que recusou participar nas exposições e que depois aceitou no livro. Mas não digo. Sim, mas houve várias pessoas que disseram que gostavam muito da nossa proposta, mas não puderam participar nas exposições por razões pessoais ou por razões de calendário. E essas pessoas todas mais ou menos entraram. Houve só uma pessoa que nós temos muita pena, que é o João Fernandes, nunca nos respondeu, que é um dos mais importantes. Impossível de Exato, já ser... tentámos de várias maneiras. Nunca respondeu. Tentámos, quer dizer, também não lhe ligámos, não é? Porque podíamos ter facilmente arranjado o telefone dele e ligado, mas não. Mas tirando, acho que temos mais ou menos todos os nomes, assim, mais... Então, e depois há pessoas muito... Há um moleque, assim, desde muito jovens, que quase não fizeram nada, como... que já fizeram muitas coisas, não é? Não é muito velhos, mas com muita experiência. Então, por exemplo, é o caso deste aqui da primeira, a Cláudia Ramos, é muito jovem. Espera aí, Cláudia Ramos, agora estou confusa. Fiz uma exposição incrível este ano. Que era os Estudos do Labirinto, que era... no planetário, no Museu Militar, não é? Museu Militar... Eram uma exposição em 4 sítios, era muito gira mesmo. Depois, a Liliana Coutinho, que está mais virada para a curadoria de conferências, trabalha atualmente na Culturgest, não é? E gostou de escultura, mas também já assinou algumas curadorias na Gulbenkian até acho. Sim. Talvez a da Luísa... Não, a de... Eu não me lembro do nome, era de uma artista. Túlio Saldanha? Exato, acho que é. Túlio Saldanha de Coimbra? Sim. Luís Pinto Nunes e Luís Albuquerque Pinho são os rapazes do Porto, trabalham também em dupla. Fizeram poucas coisas, mas mais lá no Porto. Isto é de história, não é? Depois da exposição do MEI, que é da filosofia, etc. Eduarda Neves, Emília Ferreira,
que é a atual diretora do Museu do Chiado, a Isabel Carlos, o João Miguel Fernandes Jorge, que ficámos a conhecê-lo aqui, com uma exposição de quem? Pronto, não sei, mas... Do Colapês, e também a exposição do Pedro Valdes Cardoso na 111, não é? Que era exato. A Mariana Pestana, que estava a fazer uma coisa no mato com uma exposição com o Gadenho. A Marta Espiridião, que fez o anexo com a Ana Cachola em casa dela. Este ano. Paulo Fernandes trabalha em Serralves. Sofia Lemos, que também trabalha no Porto, fez agora a curadoria dos Musa. E trabalha em Londres. Depois da terceira exposição, são mais Ana Ruivo, Anísio Franco, Bernardo Pinto de Almeida, Carolina Grau, Eva Odo, Helena de Freitas, Marta Moreira de Almeida, Pedro Faro, Raquel Henriques da Silva, Rui Afonso Santos, Sara de Chiara e Verónica Metelo. O que é que podemos dizer mais? É engraçado porque depois nas entrevistas muitos falam uns dos outros. Por exemplo, a Ana Ruivo fala da Raquel Henriques da Silva, a Raquel Henriques da Silva fala da Ana Ruivo. É giro estas ligações todas. Ficámos a perceber imenso sobre as famílias, a história da arte mesmo, a história da arte portuguesa mais recente. Sim, achamos que vai ser um documento de giro, porque estamos na época dos curadores, é isso, nós imaginávamos que eram 40 e são 100 e vão estar quase todos aqui reunidos no livro, pode ser que seja um objeto. E depois na nossa folha de sala das exposições nós tínhamos até posto aqui um cartoon do Pablo Helguera que diz que os curadores são os novos artistas. E é isso, a curadoria hoje em dia tem uma grande importância, não é? Às vezes as pessoas querem mais saber quem é o curador de uma exposição do que o próprio artista. Foi por isso que também decidimos dedicar-nos a estas 3 exposições Curated Curators. Não sei o que é que podemos dizer mais. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta ou dizer alguma coisa. Quer dizer, põe os problemas que se pôs desde o princípio, não é? Quer dizer, o que é a curadoria, o que é que não é, o que é que deixa de ser, se é bem vista, se é mal vista, se é bem... Mas parece... é isso. Neste momento parece uma coisa que faz parte essencial, da vida. Não é? Eu não sei se já disse isto, mas nós somos totalmente do tempo da curadoria, porque nós começámos com um prémio, depois a nossa segunda exposição foi na Arte com Tempo, que é um sítio que já não existe, que era um prémio também de curadoria, com a Maria de Mar Fazenda, e pronto, fomos de curador em curador. Sim, isto porque algumas das pessoas com quem nós falámos, por exemplo, o Alexandre Mel, ele disse, é giro o vosso projeto. Ele é um dos curadores que há mais antigos portugueses, não é? Não, sério, o Alexandre Mel. E ele disse, é giro porque eu já era curador antes de haver o nome curadoria, não é? Na altura era comissário, era crítico e era simplesmente uma pessoa que organizava as exposições, mas nunca ninguém me chamava curador. E depois há muitos daqui que também não se consideram realmente curadores, mas que nós achamos que... Exato. E depois há também uma série de questões que estão ligadas ao nosso trabalho de artista, não é? Que é inverter os papéis, ironizar sobre certas coisas. Hoje em dia, por exemplo, todos os artistas, de alguma maneira, a influência do curador é enorme, não é? No nosso trabalho de artista. O poder do curador é enorme porque é ele que escolhe quem é que são as pessoas que entram nas exposições e, de alguma maneira, isto também é um comentário a isso, não é? Nós ficámos a conhecer todos os curadores, ficámos mais amigos de alguns do que todos, é óbvio. Mas pronto, e sempre serviu o nosso trabalho desde o início esse tipo de lógica e este projeto é mais um trabalho que vem nessa sequência. Então, o vosso trabalho, o livro, quando estiver pronto, é um documento vai fazer parte das prateleiras. Pois. Sim, acho que sim, vai ser. Há pouca bibliografia. Quem é quem? Sim. Exato. Quer dizer, Depois já várias pessoas me disseram, queria-me lembrar quem eram os curadores e fui ver os cartazes das vossas exposições. Exatamente. Depois o livro ainda vai ser mais... As páginas amarelas da curadoria. Exato. Exato, é isso, um diretório. Não vai ter índice remissivo. Pois só vocês é que têm um telefone. Exato. Depois podem despedir. Exato. Não temos o do João Fernandes. Exato. João Fernandes é o único. Eu dou. Tens? Assim temos uma razão para fazer uma segunda edição que é incluir o João Exato, Fernandes. uma segunda edição revista aumentada. e aumentada. Pode ser que chegue às mãos dele o livro que ele diga.
mas vocês podiam, eu gostava que vocês falassem um pouco mais sobre este trabalho, que é um trabalho, parece um trabalho de historiador de arte, de certa maneira, e de levantamento, mas que ao mesmo tempo vocês consideram que é um trabalho vosso artístico. Sim. Pois. Quer dizer, independentemente de ser um levantamento. Claro. Portanto, como isso está incluído nos outros trabalhos que vocês fizeram e na vossa carreira, digamos assim, profissional de artistas, a que vocês se dedicam, não é? E que não é só, conforme nós falámos, não é só nacional, vocês já têm tido trabalho fora de Portugal, não é? Como é que equacionam isto? Quer dizer, isto está a levantar pistas para novos trabalhos ou é um projeto em si que se fechou e agora pronto, passam a outro e esquecem este projeto? Esquecem no sentido... Exato, não sabemos. Ou ele já trouxe outras possibilidades de trabalho? Pois, é uma boa pergunta. Bem, nós trabalhamos sempre por projeto, por isso, quando o Zarata nos convidou, nós entusiasmamos-nos bastante e trabalhámos durante um ano, mais ou menos, não é? Para fazer estas 3 exposições. Só nisto, fizemos algumas coletivas, entretanto, e uma outra individual mais pequena. E cada projeto é separado, nós pensamos sempre nos projetos que fizemos antes, pensamos na expectativa que o público possa ter sobre aquilo que iremos fazer e pensamos um bocadinho, é assim que nós chegamos à ideia que vamos apresentar. Pois, é assim, o nosso trabalho toca na... Espera aí que eu tenho que... Só que uma... Nas notas. No início, quando nós fomos convidados para estas exposições e decidimos inverter a coisa do convidar o curador, não pensámos tanto que isto tem tudo a ver com o nosso trabalho, nem foi assim tanto, só depois, quando começámos a ver, bem, nós agora vamos conhecer todos os curadores, se antes não conhecíamos, agora tem tudo a ver com o nosso trabalho. Vários dos curadores que participaram, que já nos conheciam, que já conheciam bem o nosso trabalho, disseram, achamos uma ótima sequência no vosso trabalho. Mas nós, quando pensamos num projeto, pensamos, executamos, apresentamos e está feito, não é? Agora estamos a pensar no próximo, que é bastante diferente, não queremos dizer em que é que estamos a trabalhar agora. Sim, gostamos porque, como os nossos projetos vivem muito de ideia, não é de uma ideia conceptual, gostamos que seja surpresa. Que seja uma surpresa. Mas podemos dizer que o nosso próximo exposição também tem a ver com curadores. Vai inaugurar não sei se é 30 ou 31 de janeiro, no Berardo. É uma curadoria também de um artista, que é o Orlando Franco, uma coletiva, e pronto, esse trabalho também terá a ver com curadores. É verdade. Sim. Uma coisa que achei curioso de ver, aliás, quando vocês falaram comigo, eu não percebi muito bem a extensão de todo o trabalho, não é? Quer dizer, parecia uma coisa mais localizada, mas pareceu-me que era uma ideia original e, ao mesmo tempo, desencadeadora, estimulante, digamos assim. E achei engraçado, depois falando com vocês e vendo o resultado, da adesão que vocês tiveram das pessoas com quem contactaram. Quer dizer, isso implicou, da parte das pessoas que vocês contactaram, uma espécie de confiança de que o vosso trabalho era um trabalho para levar até o fim, claro. Sim. Digamos, entre aspas, sério, quer dizer, no sentido que não estavam a pegar e largar, não eram mercenários, não é no sentido, era uma coisa que queriam dar uma consistência. É verdade. Tens razão. Nós próprios ficámos surpreendidos porque é isso, quando tivemos a ideia, achámos que íamos ter muitas recusas. E sobretudo da primeira exposição, que é sensível, não é? Porque, assim, nós não queríamos... como é que se diz? Não queríamos estar a gozar com as pessoas, não é? As pessoas já não são artistas, não é? É corajoso da parte... Nessa frase, já não são... Não, já não... Está a implicar não, pronto. Já não são, há duas ou três exceções. Não, há 2 ou 3 exceções, tu és uma delas, mas em geral não são mesmo. Também não... O Sandro Rezende também ainda é artista. Até há alguns que... Ou quando é que deixa de ser, ou quando é. Sim, mas há muitos que claramente não querem voltar a pegar não é? Pincel. Exato.
Também podem nunca ter sido artistas. Claro, pois é. Pois. Alguns não nos mostraram. Por exemplo, o João Silvério, nós não sabíamos que ele tinha estudado para ser artista e ele gostou da ideia, mas ele só nos mostrou 2 coisas. Sim, uma delas era um documento que era uma fotografia dele a instalar uma escultura, onde não se via bem a escultura, pronto, que era a prova de que ele foi artista, mas ele não queria revelar o que é giro, e era giro porque dava uma dimensão documental à exposição, que funcionou muito bem. Mas é quase uma verificação. Exato, é uma verificação. E é que é assim, no contacto que eu tive com escolas de arte do mundo inteiro, por exemplo, as AIAs, a Associação Internacional das Escolas Independentes, foi uma associação de que o ARC pertenceu a partir dos anos 90, e contactámos com imensas escolas no Japão, na América, na Inglaterra, de todo lado. E é engraçado ver uma espécie de denominador comum, que era a maior parte dos professores da escola tinham sido artistas, ou tinham tido uma formação artística. E muitos deles, mas assim 90%, já não praticavam a sua arte. E havia sempre aquela célebre frase que quem não sabe ensina, não é? Que é normalmente está ligado ao ensino. E se calhar quem não sabe faz curadoria. Quer dizer, possivelmente. Quer dizer, tudo isso está muito implicado. Se a curadoria pode ser uma maneira, aquela coisa que o Pedro levantou muito aqui, né? Por exemplo, o curador que se serve das obras do artista ou dos artistas para ilustrar as suas ideias e não da obra em si como epifania, como coisa que se apresenta para ser confrontada, para estar diante de ti, não é? Mas ser uma ilustração da ideia que tu queres, não é? Sei lá, uma exposição feita com quadros de uma determinada dimensão, ou todos a preto e branco, ou então até de outras coisas, ideias, por exemplo, sei lá, da saúde pública, o aquecimento global, quer dizer, outras coisas assim, e depois mete os artistas todos que servem para ilustrar a ideia, não é? Ou a relação, por exemplo, de um organizador de exposição, por exemplo, em relação com o Miguel, de que não tem nada a ver, quer dizer, não se escolhe coisa nenhuma, quer dizer, é um artista que quer expor a sua obra. Sim. E que dialoga para expor da melhor maneira possível, quer dizer, e ordenada, quer dizer, no tempo, no espaço, etc., quer dizer, para ter algum sucesso, no sentido de ser bem conduzida. O que é diferente, é uma curadoria diferente, não é? Quer dizer, claro. Nesse sentido. Vocês, é engraçado, há uma coisa que me agora eu falo agora também por mim, que é se calhar nenhum dos artistas que vocês convidaram para a primeira exposição teve problemas em mostrar a sua obra. Não se importava nada de expor. Ou não? Alguns. Esse o João Silva. Eu gostava de ouvir. A Maria do Mar também. Ou não tinha nada para expor, isso é outra coisa. Se não tinha nada a guardar. Por exemplo, há o caso da Maria Joana Vilela, que é das mais jovens, que estudou design e que não encontrava nada, estava tudo num computador que tinha pifado e pronto, não tinha nada. E foi ela que fez os cartazes, foi ela que fez o cartaz da primeira e depois nós convidámos-la a fazer o cartaz daquele do... Sim, que era um... nós não temos aqui. Não, isso é a Susana Pomba. Isso é a Susana Pomba. Não, o cartaz mesmo da exposição, que era um retângulo com os nomes assim organizados. Sim. E depois nós gostámos tanto que convidámos-la para fazer o da segunda e da terceira exposição. Pronto, acabou por ser a obra é dela, a própria obra. Sim, exato. Sim, e há o caso do Castro Caldas também, ele disse-nos que só nos deixava escolher entre 4 desenhos, que eram todos muito giros, mas... Está bem, mas tinha. Mas no teu caso, por exemplo, tu deste-nos um portfólio organizado, com 600 obras. Né? E no caso dele, só nos deu 4. Depois, o Nato Checa também disse que tinha umas pinturas. Mas depois não nos quis mostrar. E depois, quando nós combinámos com ele, disse: não, afinal, não vos deve ter olhado para elas e pensou: não teria. Exato. Claro. Mas é que nós achámos que, pelo menos para esta primeira, que as pessoas iam estar muito mais de pé atrás. Sim, é verdade. Em relação a mostrar. Mas acabou por mostrar. Ele depois queria mostrar, ele tinha estado em São Tomé, não era? E tinha feito um filme de 16mm que parecia muito giro, só que ele não tinha montado. E era isso que ele ia mostrar. Mas como ele deixa tudo para a véspera, quando nós fomos ter com ele, não tinha montado. E então deu-nos um videoclipe que ele tinha feito para uma banda de crianças amigas.
muito agir, pronto, mas foi assim uma coisa que ele foi buscar como recurso. Porque os curadores não deixam tudo para a véspera. Foi. Alguns não, uns são muito organizados. Ou não Nós por acaso pensámos. respondem aos telefonemas. Isso é engraçado, é porque nós como artistas somos muito organizados e quando o curador nos pede uma biografia nós mandamos logo no dia a seguir. Mais ou menos, talvez por sermos dois conseguimos fazer mais coisas. Ou quando nos pedem a legenda, mandamos Mas logo. nós decidimos, vamos tratar os curadores como nós gostávamos que eles nos tratassem a nós. Sim, já que somos agora nós. E vamos ensiná-los como fazer, como trabalhar bem. Bem, pronto, alguns são muito organizados, respondem logo a tudo, outros também são muito ocupados, mas toda a gente... Na grande maioria são muito ocupados. São muito ocupados, sim. Muito ocupados. Muitos é assim, hoje tu Não há um curador que não seja ocupado. É verdade. Muito. Não, mas às vezes alguns desses muito ocupados são na mesma muito profissionais, sabes? Respondem logo. Muito organizados. Sim, exato. Por exemplo, Não é diretamente proporcional, acho eu. Pronto. Você acha que os mais ocupados são os mais É porque eficazes? querem despechar, não é? Não Sim. sei, nós não podemos dizer isso. Não Sim, sabemos. não podemos generalizar. Claro. Mas pronto, tivemos todo o tipo de casos, desde aqueles que tínhamos de estar sempre a perseguir e que já não nos Há atendiam. outra coisa que foi para mim importante na vossa exposição, que me surpreendeu foi, eu vi os Zaratan antes de vocês montarem a exposição. Eu achei que aquilo era um buraco imundo. Pois é. Aquilo era uma taberna. Era uma taberna. Era uma taberna. Como é que vão fazer aqui uma exposição? Sim, é uma espelunca. Depois, quando a exposição foi inaugurada, eu disse, epá, Pois. está lavada no Rio Jordão. Pois, Pois, pois. carinha lavada, tudo nos seus sítios, maravilhoso. Pois é verdade. Que Conseguimos. livro vocês Pois. conseguiram uma Mas coisa. é porque eles também... Isso mostra o vosso gosto de Sim, claro. montadores e curadores. Sim. E eles também são bastante empenhados, apesar de ser uma estrutura muito pequena, eles trabalham bem, por isso é que também nós aceitámos fazer um Aquela projeto tão rua- ambicioso. Aquela Com roupa é muito poluída. Então o Zaratan suja-se num instantinho. É assim incrível. Somente está cheio de trânsito, não é? Exato. Sim. Pois tem a parte Se aberta. vocês tivessem tido um outro espaço, se tivessem um espaço maior, um espaço mais, Pois, teria uma exposição diferente. não é? claro. Pois, Não é? nós Já temos... tinham pensado até no projeto. Claro, Não, claro, mas- pois, mas- não sabemos, sim. Mas, por exemplo, havia muitas pessoas que diziam incrível vocês fazerem esta exposição com os curadores num sítio tão alternativo. Se calhar não faria sentido fazer essa exposição num museu, não é? Não, acho que também o facto de ser assim um contraponto, não é? Sim, é giro, sim. É, por exemplo, os diretores, não é, da Gulbenkian, aceitarem expor, ou de Scalves, nos Zaratan é giro. Pois, É saudável. E nós não estávamos à espera, por exemplo, a Penélope Curtis nós não conhecíamos, mandámos um mail para a assistente dela, a Penélope Penélope Curtis. e ela respondeu-nos, super profissional, fomos lá ter com ela, aceitou, fez-nos um projeto muito giro. É isso, tivemos assim. Foi tudo uma surpresa, respondendo a nós termos conseguido juntar as pessoas, nós não estávamos à espera de ter tanta adesão. Bom. Foi uma boa surpresa. Mas pronto, a primeira foi a mais difícil, mas depois a segunda, como também já tinha acontecido, Sim, já tinha acontecido a claro, primeira, claro. Já tínhamos o cartaz, E tínhamos uma pronto, crítica. era mais fácil convencer os curadores a aderirem. Isso põe também um problema engraçado, que é, falámos muitas vezes, falou-se muitas vezes disto, que é os cursos especializados nas escolas, agora já há cursos de curadoria, não é? Muitos. Mas cursos de design, cursos de fotografia, a gente esquece, por exemplo, fotografia, parece uma coisa que estava sempre assente. Por exemplo, no Royal College, em Londres, só há curso de departamento de fotografia a partir do princípio dos anos 70. Até lá não havia departamento de fotografia. E na Escola de Belas Artes havia pintura, escultura e arquitetura. E as pessoas que se dedicavam a fazer gráficas, design, outras coisas, tinham, ou eram pintores ou eram escultores. Portanto, essa coisa de ser artista ou deixar de ser artista também é uma coisa que tem que se lhe diga, porque era a maneira, se calhar, é uma boa maneira, tirar o curso de pintura é uma boa maneira para fazer outras coisas, que não seja pintura. Quer dizer, eu lembro daquela, no livro do Reflexões do cineasta do Eisenstein, lhe perguntavam a ele qual será a melhor maneira de uma pessoa ser formada como realizador de cinema, e ele dizia, isso é óbvio, é tirar o curso de Línguas Orientais e de Matemática, que foi o que ele fez. Portanto, quer dizer, e se calhar quer dizer, não é tirar o curso de cinema do conservatório. Pois. E é engraçado que se calhar mexer no barro, pintar, desenhar, é uma maneira de abrir horizontes
para outras atividades que a pessoa pode fazer depois. E, portanto, o ser artista, deixar de ser artista é uma Aliás, coisa... isso é muito uma visão muito anglo-saxónica, quer dizer, tu tens diretores de bancos que são formados em História, em Literatura. A formação académica não corresponde quase nunca... Ponto por ponto. Exatamente, não há uma relação de uma licenciatura com o que se quer fazer. Aqui existe muito isso, que na minha opinião é errado. É pá, deixa ver que empregabilidade é que existe. Pois, Não tens a ver. Sim, sim. E é muito... Claro. É interessante. Por exemplo, falava-se, por exemplo, uma coisa que a Fundação Carmona e Costa insiste muito, na ideia da Maria da Graça, sempre, e que é, digamos, um leitmotiv da exposição. A Fundação dedica as suas exposições a desenho. E depois, assim, sem se falar que Manuel Castro Caldas é um ferrenho defensor, quer dizer, se não houver desenho, não há nada. Quer dizer, desenho é a base. É desenho. Então, se calhar qualquer pessoa devia aprender a desenhar, mesmo que não venha a ser artista. Não é? No sentido profissional, no sentido de prática corrente. Prática comum. Sim, sim. Mas é interessante perceber, estava só a pôr uma tónica que a gente estava a falar há bocadinho naquelas frases assim, foi artista, deixou de ser artista, e o que é isso de deixar de ser, de ser, de ter sido, de uma coisa que corresponde a um período de formação, quer dizer, um bocadinho passado. Sim. Há um outro assunto interessante, agora estou a falar um bocado mais, mas Sim, era mais para você, que é uma coisa que sempre me preocupou, e que agora por acaso apareceu nas exposições nesse sentido, que é as chamadas coleções privadas. Quer dizer, não estou a falar das coleções Cachola e não sei o quê, essas assim, ou da coleção da Fundação Carmona. Estou a falar das coleções que as pessoas têm em casa. As pessoas têm em casa, que vocês têm a vossa casa, com certeza, coisas na parede, são dos amigos, trocas, isto, compras, eventualmente. E isso é também que é uma espécie de museu alargado à população, não é? Em que, por exemplo, as crianças, o Francisco, vai crescer a ver, com certeza, originais. Não é? Vai. E o filho do Miguel viu originais desde que nasceu. Quer dizer, eu vi sempre originais em casa dos meus pais. Quer dizer, portanto, os meus filhos viram originais disto, daquilo, daquele outro. E isso é muito interessante, alarga muito este conceito de perceber o sentido da distribuição da arte o problema fundamental da curadoria, ao fim e ao cabo, é assim, andamos todos a querer ver. Tratamos de quê? De mostrar arte. Mostrar arte. Como é que se mostra arte? Museus, exposições, coisas de grupo, coisas individuais, livros, estudos. E vocês estão a tocar numa zona muito sensível, que é a zona da investigação e da recolha, não é, de elementos. Eu estou em pulgas para ver o vosso livro. Eu também. Eu me apetece, acho que é páginas amarelas interessantíssimo de ver como é que não, mas pronto, é uma contribuição importante e possivelmente poderá dar aso a que Lígias e Raquéis e os outros historiadores de arte façam depois outro trabalho sobre esse trabalho. Já existe, a Luísa Especial fez um doutoramento em Sociologia sobre curadoria, mas não foi publicado. Penso que o tema é um bocadinho diferente, mas ela fez este levantamento de todos os números e nós, como a convidámos a participar na exposição, comparámos e a lista dela era muito parecida com a nossa. Mas existe outro exemplo qualquer. É engraçado, por exemplo, a nível de mostrar exposições, montagem, hoje é uma coisa muito cuidada. Há mesmo muita teoria também sobre isso. A gente vê fotografias, por exemplo, das exposições, por exemplo, dos futuristas, por exemplo, e são, quer dizer, incompreensíveis para nós, quer dizer, coisas penduradas nos cantos, coisas umas em cima das outras, quer dizer, a gente organizava aquela exposição do Malevich completamente diferente do que ele pôs, em vez de estar tudo arrumadinho. Hoje é assim, é tudo arrumadinho, tudo certinho, quer dizer, e a gente tem gosto nisso, sim, claro. Cuidado, como vocês fizeram no Zaratã, não é? Tudo arrumadinho, tudo certinho. Não tudo à mão. Claro.
É engraçado. Mesmo assim estavam bastante cheias as Pois exposições, estavam. não é? Porque o espaço é pequenino. E eram 20 e tal, 23, 24. Em relação a isso, Mas depois também há Eu modas, não conheço é? pessoas, é um bocadinho engraçado, conheço os vossos curadores da Sim, lista, claro. pessoas que são considerados muito bons a montar. Por exemplo, pessoas, o gajo monta na perfeição. Sim. O gajo sabe perfeitamente. Sim, Sim, há vê, histórias. milímetro, não é? Vê Sabe, se está torto. Alguém contava a história do Miguel Van Schneider, entrava na sala da Cultura Gesto e dizia aquele desenho estava descaído ali. E eles iam ver e estava descaído tipo 1 milímetro. Sim, mas isso é, sim. isso é o olho de Sim. equilíbrio. Mas, por exemplo, compensar, saber Sim, pôr as coisas sim. ao pé umas das outras, fazê-las relacionar, fazê-las vibrar, etc. Não é? Quer dizer, é uma coisa engraçada. São campos e campos e campos e campos Claro. de mostrar a arte, que eu acho que Claro. isso é extremamente interessante. Não querem contribuir para a nossa conversa? Já estamos quase na hora. Que horas são? Só uma última coisa que vos peço. Se calhar estou-vos a pedir a saca-rolhas. Como é que vai ser o livro? O livro vai ser mesmo uma citação a este livro. Vai ser igual. É uma espécie de Julião Sarmento, não é? Exato. É. Mas o nosso trabalho tem todo a ver com isso, com Nós também não cópia queríamos original. que o livro fosse mesmo um catálogo das exposições, pensávamos que queríamos que fosse. Não é isso, mas eu digo graficamente, vai ser assim. Igual. Vai se chamar. Escolheram a mesma letra. Sim. Capa. O mesmo tamanho, vai se chamar Uma Breve História da Curadoria. Vai ser mais grosso, porque vai ter Como é que vocês 400 não páginas. põem- Não tem problemas de direito. Não há- Nós perguntámos ao Manuel Vaz e ele disse: não, acho que isso até é divertido, nunca fiz. Por acaso eu achava que podia colocar algum problema, mas ele disse: não. Funciona como Mas um depois- e-mail. Sim, exato. Ele pedimos só para ter uma referência no nosso texto que remete para este original. E aqui, em vez de Hans Ulrich Ulrich, está Diz Sara Sara André. Exato. Uma breve história da E curadoria. uma breve história da curadoria. Até o nosso é uma breve história da curadoria em Portugal, o dele é uma breve Mas história está da em curadoria. Portugal? Não. Mas pronto. Mas tem a ver, porque isto é mesmo uma história da curadoria. O nosso também vai ser uma história. Vai ser só publicado em português? Ou Só em em inglês? português. Não. Sim. Talvez depois, no futuro, uma segunda Claro. edição, uma edição em inglês. Quantos exemplares é que Nós ainda não orçamentámos. Entre 750 pois, e 1000, sim. ainda não. Depende de Bem quanto. que conseguirmos fazer. Sim. É isso. Não sei se querem dizer mais alguma coisa. Se alguém faz favor. Sim. Gostava que vocês falassem um pouco da vossa relação enquanto artistas, uma visão muito social do mundo, não é? Especialmente, sobretudo uma geração de artistas que desenvolvem uma linguagem muito própria, muito. Vocês parece que aplicam um bocadinho disso, fazem utilizam a linguagem dos outros, é uma coisa mais do documentário, da sociologia. Queria que vocês relacionassem isso como autores, como vosso trabalho como autores. Eu acho que é assim, o facto de nós sermos uma dupla muda um bocadinho porque, como eu estava a dizer, que nós trabalhamos sempre por projeto, nós não temos uma prática de ateliê, nós só trabalhamos se tivermos uma exposição marcada. Normalmente temos sempre exposições marcadas, por isso estamos sempre a trabalhar, mas então quando nós recebemos um convite de um curador, analisamos sempre a proposta do curador, ou se não houver curador pode ser do espaço, a proposta, a linha desse espaço, com os trabalhos que nós já fizemos, e discutimos sempre muito o que é que vamos fazer, assim medindo vários aspectos, não é? E eu acho que é isso que faz que que não tenhamos assim uma linha, pelo menos formal, não é? Que é isso que se calhar nos diferencia um bocadinho dos outros artistas. Acho que tem a ver muito com o facto de sermos uma dupla. E Não também sei. de. Mas há alguns casos de artistas que trabalham em... Claro. Claro, Mas nós Eu gostamos. aquela expressão na Gulbenkian. Sim, nós não vimos, depois temos o catálogo, parte do grupo, não é? Parte do grupo. Gilbert and George. Claro. O tipo de trabalho é absolutamente diferente, não é? Claro, Sim, claro. não é? Mas eu não. Aqui não, aqui é quase uma intencional bicéfala, uma Sim, dupla. O que eu estou a entender da vossa conversa, não é? Há Nós- um lado, nós- com certeza, tenso, seguramente. Não há Nós um tínhamos bocadinho- assim uns lemas que era, mas pronto, tem a ver com o nosso trabalho desde o início, que era fazer o mínimo possível, não ter estilo, Não ter? não ter um visual, estilo não é? visual formal. E qual era o outro? Já não me lembro, nós tínhamos, era 3. Era o nosso manifesto, mas era só para nós. É, não é? mas só para perceber um bocadinho melhor o nosso trabalho. Mas há aqui um denominador comum
nestes vossos trabalhos, que é a obsessão em todos eles. Quando vocês chegam à Rua de São Bento e fazem quase um apanhado arqueológico, há um lado obsessivo. E neste projeto dos curadores há um lado obsessivo. Pois. E não sei, e mesmo no Julião há um lado obsessivo. Sim. Isso é um dominador. Claro, mas é um entusiasmo, talvez por sermos dois, porque vamos nos. Claro. É isto que eu pensava, estava a dizer, eu queria desistir a meio destes curadores, pensei, não, isto é trabalho mais, mas ela puxa por mim, e às vezes acontece o contrário, não é? Vamos nos contagiando e nessa coisa de discutirmos de sermos dois. Mas quando vocês fazem, como vocês disseram, projetos cá em Portugal, normalmente por convite, ou do Zaratão, disto, tu falaste dos projetos que vocês fazem no estrangeiro, como é que fazem? Nessa altura já não é por convite, mas não têm relação, por exemplo, já não fazem um projeto tipo da Rua de São Bento, não vão fazer a Até rua, fizemos. Mas o Santo Honoré. Não, mas poderia ser feito, não é? Mas eu dei o exemplo de um projeto feito numa cidade estrangeira. São Francisco. São Francisco da Califórnia. Sim, da Califórnia. Nós fomos convidados para fazer uma residência de um mês, num sítio que era tipo ZDB, muito informal, muito alternativo. E nós pensámos... Como é que se chamava? Queen's Nails. Era um sítio que tinha sido mesmo um sítio de pintar uma manicure. Mas que tinha muito público, que é um sítio alternativo, mas importante. Na Mission, que é uma das ruas mais importantes de São Francisco. E nós pensávamos, nós somos portugueses, ninguém nos conhece aqui em São Francisco, como é que nós podemos chamar a atenção? Então fomos, perguntámos a toda a gente que conhecíamos em São Francisco quem eram os curadores que viviam lá, os curadores mais importantes, e eram Hu Henru, que agora está em Roma, não é? Não é, pronto, aqui não é muito conhecido. Mas é muito conhecido. Era o Jens Hoffman, que já fez uma exposição na Cristina Guerra, que na altura era curador do Wattis Institute, era o... Lembra-me, ajuda-me. Larry Rinder, que agora é o diretor do Museu Judaico. E que tinha sido curador da Bienal de Whitney nessa altura. Exato. O Júlio César Morales, que trabalhava no Yerba Buena, que é... Sim, Yerba Buena. E havia um outro, Rennie Pritikin, que era o diretor do museu em Oakland. E do MoMA de São Francisco, quem era? Se calhar não tínhamos nenhum curador. E então, eram 4 curadores que viviam lá na Bay Area e nós fomos ver onde é que eles viviam, carros é que eles tinham, e fizemos uma coisa muito americana que é fazer partidas, que são as pranks, que são coisas inofensivas, mas para chamar a atenção. Mas que são bastante visuais. Por exemplo, à porta de casa do Jens Hoffman, enchemos copos de plástico com água na entrada dele, ele não conseguia entrar em casa. Isso foi filmado ou fotografado? Foi fotografado. No carro do Hu Henru colámos post-its, muitos post-its, o carro dele ficou todo coberto de post-its. Do Júlio César pusemos uns caixotes à porta de casa dele, ele não conseguia entrar. Pronto, eram assim partidas que era um bocado inevitável de não verem. Que eles fazem no liceu, não é? Quando são finalistas, para deixar a marca, que era a turma mais original. E o vosso trabalho foi relatar, fotografar isso? Exato. Mas depois tínhamos também um diário. Exato. Depois expuseram. Exato. Sim. Mas depois ficámos um bocadinho... Sim, foi uma experiência. Sim. Foram presos, no fim? Não. Mas por acaso poderia ter sido perigoso. Mas agora, por exemplo, no Berardo vamos mostrar uma derivação disso, mas mais amigável, menos intermissiva. É à porta do João Fernandes? Não. Também é com curadores internacionais. Também, mas é mais amigável. E o no Berardo é um convite do Berardo? É do Orlando Franco, que é um artista que não sei se... Acho que ele já trabalhou lá. Fez duas curadorias, e convidou-nos a uma exposição que se chama Wait. E tem vários artistas. Tem uns 20 artistas. Pronto, convidamos, é dia 30 a 31 a inauguração. Não sei se ficarem curiosos. Se mais alguém quer dizer mais alguma coisa? Não, está respondida a tua pergunta? Tá. Então, olha, muito obrigado. Obrigada. Não sei se estivemos muito mal. Não. Eram perfeitos. Muito bem. E, quer dizer, agora há que digerir o que vocês disseram. Pois. Não é fácil. Okay. Não é fácil. Porque é uma coisa muito radical, não é? Nesse sentido.
Muito interessante. Mas esperemos pelo livro. Sim. E depois, com o livro pronto, a gente Depois fala. nós pedimos aqui O livro, portanto, depois vai ser distribuído em circuito. Vai Sim. porque sim. Acho que é a documenta. Sim, é a documenta que vai tratar da Claro. distribuição. Mas pronto, mas já está marcado, é dia 12 no Zarata o lançamento. O livro é um sábado. 12 de Janeiro. Ah, já? Sim. E no Porto é dia 18 e também vamos a Guimarães com o Nuno dia 17. Eu não faria. Com o Nuno Faria, tal. E em Coimbra, se calhar também. Coimbra não temos marcamos, temos mas neste. seria bom. Se a Lígia Pois é. vai ser curadora da Bienal de Coimbra. Temos. Depois, se nos faz convidarem, lá, nós é. vamos. Não, também já tivemos em Faro, na universidade. E nas Caldas. Também Mas se vocês forem convidados para fazer outras conferências sobre curadoria, não se esqueçam que esta foi a primeira. Pois foi. Claro, nós vamos dizer, Mas nós Foi a Fundação Carmen Costa. Exato. Foi a primeira que nós conseguimos falar. Exato. A partir daqui agora ninguém fiscal. Ninguém fiscal. Lá vem aqueles santos. Muito obrigado Sara, muito obrigado André. Obrigada Muito obrigado também. Maria da Graça mais uma Obrigada. vez. Agora final, Sim. porque a ideia dessas conferências é uma iniciativa da Fundação Carmen Costa, a que eu tenho com todo o gosto colaborado, desde é o quarto ano, não é? E é engraçado tu teres começado com um artista e acabado também com. Aí foi um bocadinho. É engraçado, descobri coisas depois, mas quer dizer, eram Sim. tudo pessoas que eu conheço. Quer dizer, só convido pessoas que conheço. Ok. Há mais um bocadinho, mais ou menos, mas 5 pessoas que conheço. E já vão em 20, não é? Nestes. Pois. Muito obrigado. Mas também tu deves conhecer muitas pessoas, não é? Imensa. Conheces toda a gente. Obrigada.